desafio da Dr. Peanut agora aqui. Veja só. Esse aqui é o lançamento da Dr. Peanut. Você gosta de pasta de amendoim que eu sei. Gosto. Pistache, você gosta? Gosto. Essa aqui é chocolate branco com pistache, novidade. Só que pra você ganhar ela, vai ter que acertar 5. Tu acha que tu consegue? Acho que eu consigo. Então bora lá, a gente vai ver aqui. Pelo pistache, bora ver. Errei a primeira. Vai. Agora tu vai fazer esse virar 10. Porra! Porra! Ah, Ainda rola. Tem tentativa ainda. 4, né? Mais uma, a última. Certo. vem. Ganhou Obrigada. a melhor